Função média C ou função média Cs? Qual que é a melhor? Qual que é a pior? Quando utilizar? Fica aqui que no vídeo de hoje a gente vai matar todas as dúvidas que você pode ter sobre essas duas funções. Se você não me conhece, muito prazer, meu nome é Henrique, eu sou professor de Excel, VBA e Power BI aqui da Ação Treinamentos, e na aula de hoje falaremos um pouquinho mais sobre essas funções clássicas que a gente tem dentro do Excel, que são as funções média C e média Cs. Mas antes de a gente começar, você já sabe, desce aqui embaixo, se inscreve no canal, clica no joinha para o YouTube propagar esse conteúdo para ainda mais pessoas. Comenta aqui embaixo sua dúvida, sua sugestão, na certeza de que com certeza ela será respondida ou atendida, tudo bem? Bom pessoal, vamos lá. Nessa aula de hoje, vamos falar um pouquinho sobre a função média Cs, então, tá? Essa função ela não é muito nova, claramente, né? É uma função que a gente tem há muito tempo dentro do Excel, mas que muita gente ainda tem dúvidas sobre qual e quando utilizar cada uma delas, tá? Basicamente, pessoal, a função média Cs, ela vai trazer pra gente uma média com critérios. Então, por exemplo, eu tenho aqui um histórico, né, de vendas, o mês da minha venda, o curso que eu fiz a venda ali, né? Então, aqui o faturamento que eu tive. E eu quero saber o seguinte, né? Qual que foi o faturamento de janeiro, por exemplo, né? Então, qual que foi o faturamento médio? Então, a cada venda que eu fiz, qual que foi a média de vendas que eu fiz ali, né? Então, em uma venda eu fiz uma venda de 10 mil, depois de 20 mil, né? Então, tem a média de 15 e tal. Enfim, é isso que a gente vai saber. A cada venda que eu faço, qual que é a média que a gente traz? Se a gente utilizar simplesmente a função média, como a gente já viu, né? Então a função média simples, e selecionar um intervalo de valores, ele vai trazer aqui, né, por exemplo, selecionar isso aqui tudo, só até aqui só, para dar um exemplo, ele vai trazer para você aqui um valor X ali, que ele traz então baseado em todos os valores que você informou para ele. Mas não é isso que a gente quer a média somente de janeiro. Então como é que a gente faz isso, né? A gente precisa colocar critérios. Para colocar critérios, então, a gente vai começar utilizando aqui a nossa função média C, ok? No singular primeiro, para a gente entender um pouquinho como que elas funcionam, tudo bem? Bom, a função média C, a gente vai utilizar aqui para trazer primeiro só o faturamento de janeiro, tá bom? O primeiro argumento que a gente tem na função média C chama-se intervalo. O que é esse meu intervalo, tá? Nada mais é do que a coluna aonde estão os meus critérios, tá? O que significa isso, Henrique? O seu critério aqui vai ser janeiro, porque de todos esses meses, de tudo que está aqui dentro, eu quero que ele faça a média para mim somente quando aquela venda aconteceu em janeiro, tudo bem? Então, o nosso intervalo, a gente vai começar selecionando, ó, todos os nossos meses que estão aqui, e você pode fazer isso com o mouse, como eu estou fazendo, ou você pode vir com o atalho de teclado, Ctrl Shift, seta para baixo, ou até mesmo, pessoal, você pode vir com o mouse também e clicar aqui na coluna B, que ele já vai selecionar a coluna inteira para você, tá? Qual que é o problema de você fazer isso daqui? Repara que quando a gente seleciona a coluna B inteira, ele seleciona para mim, inclusive, o que está abaixo dessa tabela. Então, se você tiver aqui uma outra tabela auxiliar, se você tiver ali alguém que faz anotações na sua planilha, pode ser que você tenha, então, valores diferentes da realidade, tá? Por isso que eu sempre, por mais que clicar aqui em cima seja muito mais fácil, eu recomendo que, caso você esteja trabalhando com uma planilha que não é sua, ou então você acha que outra pessoa vai colocar alguma coisa embaixo, selecione inteiro, tá? Dessa forma, Ctrl Shift para baixo, beleza? Agora vamos lá, vamos para o próximo exemplo, né? Para o próximo item, ponto e vírgula, a gente vai para o nosso critério. E esse critério, pessoal, é o seguinte, eu acabei de falar para o Excel o seguinte, Excel, eu quero que você faça a média para mim do que está aqui dentro. Só que ele está me perguntando de volta o seguinte, Henrique, tem tantos meses aí dentro, né? Tem vários meses, de qual mês você quer? Você quer a média de janeiro, você quer a média de fevereiro, de qual você quer? Eu quero a média de janeiro. Tem duas formas a gente fazer isso. A gente pode colocar esse janeiro entre aspas, dessa forma, lembrando que ele não difere maiúsculos de minúsculos, tudo bem? Ou então, você pode também clicar em uma célula que está escrito janeiro. Posso clicar nessa célula aqui, Henrique? Não pode, tá? Eu não recomendo que você faça o clique dessa referência dentro do seu banco de dados, pois alguém pode ali fazer uma alteração, pode fazer uma classificação, enfim, e pode acabar atrapalhando ali a sua função. Então, dê preferência por clicar em células que estão fora do seu banco de dados, como a célula F7 que está aqui atrás, escondidinha, que é onde eu coloquei ali a minha palavra janeiro. Tudo bem? Ponto e vírgula, e a gente vai agora para o nosso intervalo média, que nada mais é do que a coluna do meu banco de dados, aonde estão simplesmente os valores onde eu quero fazer a média. Ou seja, eu vou selecionar agora toda a minha coluna de faturamento, ok?
Seleciono ela inteira com Ctrl Shift para baixo do mesmo jeito que eu fiz, fecho meus parênteses, dou um Enter e ele vai retornar aqui para a gente então o valor de R$ 110.060, que foi basicamente a média de janeiro. Se a gente selecionar aqui todos os nossos valores de janeiro, olha só que interessante, e olhar na nossa barra de status que está aqui embaixo, ele vai retornar para a gente esses R$ 110.060, tudo bem? Bom, tem uma outra coisa que a galera normalmente erra muito aqui dentro da função, pessoal, que é o seguinte, olha só, a gente tem dois intervalos aqui, né? A gente tem um intervalo de critérios e a gente tem um intervalo de média aqui do lado. Suponhamos que esse intervalo de média eu queira fazer dessa forma, ó. Ao invés de eu selecionar do primeiro até o último como a gente fez, eu seleciono aqui toda a minha coluna D, dessa forma. Né? Eu falei lá atrás que dá pra ser, né? Que você pode selecionar a coluna inteira, desde que você sempre lembre daqueles itens, né? Está abaixo ali e tal. Bom, vou fechar meus parênteses aqui e vou dar um Enter. E ele deu um erro aqui de divisão por zero, mas eu nem dividi por zero. Pessoal, o que acontece? Aqui dentro, se você não prestar atenção nos seus intervalos, eles vão dar erro. Como assim, Henrique? Os dois intervalos, tanto de critérios quanto de média, eles têm que ter o mesmo tamanho, tudo bem? Então aqui, ó, esse intervalo meu de critérios, ele é muito menor do que o meu intervalo média, que é esse daqui, tá bom? Então tome cuidado com isso. Todos os seus intervalos têm que ter o mesmo tamanho, tudo bem? Bom, essa é a nossa função média C. Agora, vamos ver no plural. A função média C, que a gente vai utilizar para a gente fazer, então, média com mais de um critério. Então, agora eu quero saber quanto que a gente faturou de Excel em janeiro, né? A média de faturamento de Excel em janeiro. Quanto é que será que foi isso daqui, né, pessoal? Vamos lá. Eu vou vir aqui, então, ó, vou inserir aqui a minha função média C, no plural agora. Repara que a estrutura de argumentos é diferente. Aqui a gente começa com o nosso intervalo média. Então, olha só. Vou começar selecionando aqui toda a minha coluna de faturamento, do mesmo jeito que a gente fez antes. Ponto e vírgula, primeiro intervalo de critérios. A ordem, pessoal, tanto faz. Se vai ser primeiro o mês e depois o curso, ou primeiro o curso e depois o mês. Tanto faz. Vamos começar pela ordem, vamos começar pelo mês. Então, vou começar selecionando aqui toda a minha coluna de mês, dessa forma. Ponto e vírgula, intervalo, esse foi o meu intervalo de critérios, né? Qual que é o meu critério, então? Qual que é o mês que eu quero saber? No caso, vai ser janeiro. Como tá tudo juntinho aqui, pessoal, eu não posso clicar, né? Porque formaria uma palavra só. Então, aqui a gente vai colocar janeiro entre aspas, dessa forma. Ponto e vírgula, intervalo de critérios 2. Eu vou mostrar para o Excel agora onde está meu segundo intervalo de critérios. Então, basta que a gente selecione toda a nossa coluna de curso, que está logo aqui abaixo. Ponto e vírgula, e agora a gente vai para o nosso segundo critério, que nada mais é então do que Excel, tá? Vou selecionar aqui Excel. Ah, Henrique, você está voltando para colocar tudo em maiúsculo, então faz diferença. Não faz, tá, pessoal? Aqui, para mim fica ruim, tem que estar tudo padronizado, tá? Então, mas não precisa, tá? É para mim, coisa minha, tá? Bom, eu poderia colocar aqui, por exemplo, qual foi a média de faturamento de cursos de Excel em janeiro pelo vendedor Gustavo, por exemplo. Poderia, não tem problema, você poderia adicionando vários outros intervalos aqui dentro, só que o nosso problema finaliza aqui. Fecho meus parênteses, dou um Enter e olha só, pessoal, deixa eu formatar ele aqui, ó, para moedinha. E ele traz então para a gente a média de 106.742. Se selecionarmos apenas os 3 cursos aqui de Excel, ó, a gente vai chegar nessa média de 106.742. Bom, é assim que funcionam as duas funções então. E aí a pergunta que normalmente me fazem, Henrique, então eu tenho que dominar as duas funções? E a resposta é não. E por que não, pessoal? Eu sempre falo para meus alunos que é o seguinte, aprenda a função média C no plural. Por quê? Porque o que a função média C faz, a função média C não faz. Mas, o que a função média C faz, a função média C também faz. O que significa isso? Significa que a função média C ela faz médias com um ou mais critérios. Olha só, eu vou refazer essa mesma função que eu fiz aqui em cima, só que agora utilizando a minha função média C. Olha só, igual, média C, intervalo média vai ser o meu faturamento, ponto e vírgula, meu intervalo de critérios agora vai ser a minha coluna de mês, de janeiro que está aqui, e meu intervalo vai ser mês, né? Vai ser o janeiro, né? Fecho meus parênteses, dou um Enter, e olha só que interessante, pessoal, chegamos no mesmo resultado que eu tenho aqui. Então, eu sempre falo para os alunos, se você está no começo do seu aprendizado de Excel, não foque muito na função média C, foque mais na função média C, porque ela resolve esses tipos de problemas variados quando o assunto é média com critérios.
Tudo bem? Então é isso, nosso vídeo fica por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, comenta aqui embaixo. Muito obrigado, eu te vejo na nossa próxima aula.